Olá, começa agora mais um programa Destaques e definir metas, ações e avaliar recursos para execução. Tudo isso faz parte do planejamento estratégico, algo essencial para os negócios. Foi exatamente isso que a BSPar fez, pensando nos bons resultados para 2024. O momento foi de reunir o time que toca um dos grupos empresariais mais sólidos do país. O planejamento estratégico para 2024 reuniu os executivos do BSPar, que foram recepcionados pelo criador do grupo, o empresário Beto Sturdat. Eu já posso olhar para trás e dizer construir bem, né? Construir bem. Não é riqueza não, são coisas boas, coisas importantes para o Ceará. É legado que nós deixamos na formação de centenas de executivos que passaram pela nossa organização, por esses executivos do presente que estão vivenciando os nossos sonhos todo o tempo. Eles estão pensando agora no futuro. Eu já estou olhando para trás porque fiz, mas eu quero continuar fazendo. Beto Sturdat falou da história do grupo e dos desafios que enfrentou. Aproveitou para falar de futuro e do papel de cada executivo e colaborador no caminho a seguir. O encontro também contou com uma palestra de Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos. O tema foi a importância da comunicação. Tem duas formas da comunicação. Aquela comunicação executiva, que nós fazemos todo o tempo para tratar das suas ações internas, e há outras comunicações que são comunicações mais leves, que você pode fazer, que eu faço muito. Ali é para mostrar mais ou menos a vida do empresário, como é em outras atividades, não aquela somente da caneta, do óleo, do processo. Então essas comunicações, a BSPar, eu também, Beto Sturdat, eu sou muito vivo e muito intenso. É uma alegria muito grande poder estar aqui com uma plateia tão rica, né, de grandes executivos da BSPar, compartilhando um pouquinho sobre a nossa história de sucesso da Pague Menos, um pouco da minha trajetória e falando sobre alguns atributos, algumas virtudes que eu acredito que todo líder, todo bom líder precisa ter. O grupo é composto pelas empresas BSPar Incorporações, BSPar Finanças, o BS Cash e o BSPar Urbanismo. Segundo a direção, existe um padrão em todas elas e em todos os níveis da organização, envolvendo agilidade, cooperação, foco no cliente, qualidade, simplicidade, solidez e valorização das pessoas. E chegou em Fortaleza a REP, proposta que pretende levar a crianças e adolescentes a vivência em socialização, educação financeira, tecnologia e muito mais. Sobre o assunto eu conversei com o Otoniel Reis, o CEO da REP. Otoniel, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vocês estão trazendo aqui para Fortaleza um novo conceito, né, mas que já existe no Brasil todo. Sim, né? Então, sim. Conta pra gente um pouquinho. Prazer estar aqui. Nós somos uma escola e nós estamos com mais de 80 escolas hoje no Brasil. Nossa escola, para você poder entender, ela é basicamente, na nossa época tinha o inglês. Não tinha o inglês na escola normal e a gente fazia o inglês fora. Então a REP, ela também tem o inglês, mas além do inglês ela transforma a vida das crianças através de programação, educação financeira, comunicação oratória e o inglês. Então nós ensinamos para crianças de 5 a 17 anos, através desses pilares, o desenvolvimento de habilidades. E aí nesse ponto, né? A gente vê muito as redes sociais meio que engolindo essas crianças, né? A questão de... E a tecnologia é importante, né? A gente não pode deixar de lado também, nem 8 nem 80, né? Sim. Nem vamos demonizar essa tecnologia, mas também precisamos dela para isso, né? Para evoluir. Como é que tem sido essa aceitação também das famílias, uma vez que a gente vê que as crianças elas ficam um pouco mais retraídas, tímidas, na adolescência também isso é muito, né? Muito forte, né? Precisa socializar, mas não consegue, não tem essa... Isso é trabalhado com vocês? Com certeza. Eu sou pai, tenho 2 filhos e eu uso muito o meu exemplo. Na nossa casa a gente evita utilizar telas com nossos filhos. O momento que eles utilizam é quando eles estão na REP. E nós estamos numa geração de nativos digitais, ou seja, nossos filhos são de outra geração. Então a gente tenta educar baseado no que a gente vivia e já não dá certo. Que nossos filhos vão ter que usar a tecnologia, vão ter que viver com tecnologia, isso é claro. Mas o que a gente faz na REP, a gente faz uma pequena mudança entre ser consumidor de tecnologia a virar protagonista. A tecnologia ela pode ser boa ou ruim, dependendo da forma que você usa. E quando você entra numa escola como a REP, eles começam a usar a tecnologia ao seu desenvolvimento, a favor do seu desenvolvimento, para desenvolver habilidades,
tanto como você falou, a socialização, resolução de problemas, criatividade. Então, a nossa metodologia ela é voltada para isso. Em resumo, eles param de consumir e começam a utilizar a favor do seu conhecimento e desenvolvimento. Nessas áreas que você falou, né, da oratória, não é isso? Da educação financeira, conta um pouquinho de cada, como é que vocês atuam nesse sentido? Tentando trazer de forma clara, a REP ela foi criada para cobrir os gaps, ou seja, o que a gente mais sentiu ali como profissional no início da nossa carreira, quando a gente começou mesmo. Ninguém ensinou, né? A escola não nos ensina, a escola não nos prepara para comunicar de forma efetiva. Por exemplo, a escola não me preparou para estar sentado aqui com você. Eu tive que aprender, tive que estudar muito depois de formado. Educação financeira, estamos num país de pessoas endividadas. Queria muito ter estudado na REP quando eu tinha 12, 13 anos para me preparar melhor. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra e comentei com os pais. Eu falei assim, olha, tenho quase certeza absoluta que a maioria das pessoas aqui e que as pessoas que estão nos assistindo ouviram falar de macroeconomia, política monetária ou até de imposto de renda após os 20 anos de idade. Então, a gente ensina os jovens justamente aquilo que eles vão precisar quando eles entrarem na vida adulta. E na questão de apresentação de trabalhos também, né? Porque às vezes, eu lembro quando a gente era novinho, né? Que para apresentar o trabalho lá na frente era uma vergonha, né? Às vezes a gente sabia. Eu quero que ficava parado no canto, né? Eu quero que não falava. Segurava a cartolina, né? O novo a cartolina, segurava a cartolina para poder fugir da apresentação por medo, né? De falar besteira, enfim, né? De ser, as pessoas olharem, enfim. Vocês também trabalham isso? Assim, como é que é essa atuação junto a esses jovens nesse momento tão importante, né? Que é a apresentação do trabalho, né? De poder se expressar melhor. A nossa metodologia ela é dividida em 3 etapas. Então, nossos alunos, eles iniciam sua jornada na REP através da descoberta. Então, a gente mostra para eles qual ferramenta que eles vão utilizar, seja para desenvolver um jogo, um aplicativo, ou seja até nas aulas de educação financeira, ou comunicação oratória, ou inglês. Depois, eles vão para a parte da construção, onde a gente pega as temáticas da ONU, desmatamento, fome, e eles têm que desenvolver um jogo, um aplicativo, para resolver o desmatamento. E ao final, quando eles entregam, é muito legal você ver crianças de 7, 8 anos apresentando um pitch, que seria isso que você comentou agora, essa apresentação. Então você tem a descoberta, a missão e a construção, as 3 etapas, e na construção eles fazem um protótipo de baixa fidelidade, onde eles apresentam realmente uma solução baseado nas temáticas da ONU. E isso vai desenvolvendo muito. Eu uso, quando eu falo com os pais, eu falo assim, você imagina seu filho com 7, 8 anos utilizando Canvas. Eu aprendi a utilizar Canvas na faculdade. Então, é claro que de uma forma mais lúdica, mais leve, mas ver esses jovens já aprendendo a resolver problemas e perder essa timidez, porque timidez não é uma habilidade, é a falta de. É a falta. Então, é muito legal, transforma vidas. Tem transformado a vida dos meus filhos. E vocês estão com unidades aonde aqui no Brasil? Olha, nós estamos em quase todas as capitais do Brasil. A REP ela teve seu início em Campinas, em Valinhos, do lado de Campinas. Hoje a sede é em Maringá, no Paraná. E nós temos 80 unidades. Nós inauguramos semana passada na França, em Paris. Nós estamos em Portugal, em Espanha. Estamos inaugurando na Angola. Mas no Brasil a gente já tem 80 unidades aí, é bastante coisa, a gente tem crescido bastante. Como é que tem sido a receptividade? Vocês estão sempre se atualizando? Como é que tem sido essa receptividade das famílias também, né, que procuram, e dos próprios jovens, né, que acho que eles saem de lá já preparados para o mercado de trabalho de verdade, assim, né? Eu falo que nós pais, nós temos o pensamento disruptivo, ou seja, nós imaginamos muitas coisas diferentes, mas nosso comportamento é conservador. Ou seja, antes do meu filho ser diferente, ele tem que fazer o que todos os outros filhos fazem. Então, eu separo em 2 tipos de pais. Os pais que são mais visionários, que já enxergam que o filho vai precisar ter habilidades diferentes, porque as habilidades técnicas a gente aprende. Agora, as humanas, se a gente não trabalhar nesse início da carreira educacional deles, eles vão sofrer muito. E tem os pais que a gente tem que convencer mesmo, tem os pais que a gente tem que mostrar. Mas é incrível que quando os alunos entram na REP, os pais ficam fascinados, porque na nossa mente, educação e aprendizado não pode estar alinhado com felicidade. Porque toda vez que a gente lembra de estudar,
a gente não abre um sorriso. É sempre aquela coisa chata, ai meu Deus, eu tenho que estudar, não precisa ser assim, né? E na REP, pela metodologia, por ser mais mão na massa, por ser uma aula mais interativa, nossas aulas são até 12 por turma, então a gente realmente foca muito no aluno, o aluno é o protagonista, é diferente do que eles vivem na escola, então na REP eles realmente sentem essa diferença e chegam em casa querendo morar na REP. Minha filha, por exemplo, ela nunca faltou uma aula, então para mim que hoje estou como CEO, eu falo que é um orgulho muito grande, porque eu vejo a mudança dentro da minha casa e gostaria muito que os outros pais também conhecessem um pouco do que a gente tem para entregar. Tá, Joia. E essa unidade agora de Fortaleza, né? Já foi inaugurada. Sim. E como é que está a expectativa para cá? Foi feito um estudo do público daqui? Sim. Como é que é feito todo esse encontro antes, né? De se colocar a mão na massa, literalmente? Eu posso falar que quando a gente iniciou o planejamento de expansão, né, pós-pandemia, o Ceará, quando se fala de educação, a gente está no lugar certo do Brasil. Né? Isso é uma coisa que poucas pessoas falam. Então, a gente está muito feliz de estar inaugurando aqui, a gente encontrou a pessoa certa, que é nosso comandante, a gente chama de comandante, a cultura da REP já é diferente para poder alinhar também com os alunos. Então, a gente não chama de franqueado, a gente chama de comandante. E é o Danilo, então a gente está muito, muito feliz porque é uma cidade com muito potencial. Fortaleza, eu fiquei assustado, a gente estava comentando antes da entrevista, o tanto que cresceu, desenvolveu, prédios bonitos, Beira-Mar está linda, então eu tenho certeza que vai ter muito sucesso aqui. Então fica à vontade para você falar para quem está assistindo, né, como é que faz para participar, saber mais informações, onde é que vocês estão nas redes sociais, fique à vontade aqui. Eu convido todos vocês pais, eu sei que a agenda é corrida, eu sei que hoje o tempo está passando muito rápido, mas é sempre bom tirar um tempo para investir no futuro dos nossos filhos. Então convido vocês pais a conhecerem mais a REP. Então nosso site é rep.com.br, bem simples, REP, H-A-P-P-Y, de felicidade. E espero que vocês vão visitar o nosso hub, nossa franquia, e vão gostar muito, vão se deliciar ali com essa mudança que vai acontecer na vida dos filhos de vocês. E foi lançado este mês o livro A Nova Gestão, Trabalho Futuro, Escolhas, volume 2, escrito pelos consultores empresariais Eduardo Gomes de Matos e Gomes dos Santos. Sobre a obra, eu converso com um dos autores, o Eduardo Gomes de Matos, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Elaine. Sempre um prazer estar aqui com você. Mas a gente já conversou outras vezes também com relação à gestão, né? E você é sempre ávido a escrever, a passar à frente o conhecimento. Tem esse livro agora, né? Foi lançado recentemente. Conta um pouco de como foi pensado ele. A gente tinha escrito Nova Gestão 1. Nova Gestão 1 foi escrito no meio da pandemia. A gente estava vendo que muitas empresas estavam desaparecendo e essas empresas elas não tinham um método para se adaptar a essa nova economia, essa nova realidade que a gente está vivendo, esse novo mundo. E a gente foi desenvolvendo vários trabalhos de várias empresas e ajudando essas empresas a se adaptarem. Mas as pessoas começaram a perguntar assim, e as pessoas? E os profissionais? Como os profissionais devem se adaptar a esse novo mundo, a essa nova realidade? Então nós estamos vivendo hoje o que nós chamamos de um novo mundo do trabalho. Esse novo mundo do trabalho tem novas regras, as regras antigas já não valem mais para agora. E a gente precisava então dar um guia para as pessoas, para que as pessoas buscassem ter sucesso e prosperidade nessa nova realidade. Então hoje a gente está vivendo lá em um mundo, por exemplo, no Brasil, nós temos em torno de 120 milhões de trabalhadores. E desses 120 milhões de trabalhadores, hoje nós temos, segundo o IBGE, 37 milhões, 600 mil trabalhadores com carteira assinada, que era uma coisa que a gente inimaginável antigamente. Então, as novas tecnologias, essa nova realidade, ela tem feito com que muitas organizações desapareçam e também muitas profissões, muitas coisas que as pessoas faziam como trabalho, elas estão desaparecendo por várias tecnologias. E isso tem impactado a vida das pessoas. Eduardo, e com relação às novas tecnologias, né, como é que o gestor, né, pensa atualmente agora, uma vez que se ampliou cada vez mais, né, a gente sai do offline, entra no online, né, a questão das relações de trabalho são diferenciadas agora, né, a gente tem o home office, a gente tem o híbrido, tem os nômades digitais, né, e pensar as startups é muita coisa, né, para se gerir. É muita coisa. O mundo muda numa velocidade muito grande. Eu digo sempre que hoje é o dia mais lento do resto das nossas vidas. Sempre o mundo vai estar mudando e numa velocidade cada vez maior. E essas mudanças é o que tem impactado e que nos motivou a escrever um livro
para mostrar que, por exemplo, dados da organização do Fórum Econômico Mundial mostram que nos próximos 6 anos, ou seja, até 2030, nós teremos no mundo de 75 milhões a 400 milhões de trabalhadores que precisarão passar por um processo de reskilling ou upskilling, ou seja, precisa passar por um processo de requalificação, porque os trabalhos que eles fazem hoje irão deixar de existir. Então as pessoas precisarão, e esse trabalho terá que ser feito pelas pessoas, terá que ser feito pelas empresas e também pelos governos do mundo todo. Porque o trabalho, esse futuro do trabalho, esse novo mundo do trabalho, significa que tem profissões totalmente diferentes. Então, por exemplo, hoje nós temos youtuber profissional, que não existia antigamente. Hoje nós temos piloto de drone. No Brasil, por exemplo, está faltando piloto de drone na agricultura. Nós precisamos de pilotos de drone hoje na agricultura e não tem esses profissionais formados. Então, hoje nós estamos vivendo uma nova realidade. Um garoto hoje pode jogar game e ganhar 300 mil reais por mês jogando game, uma coisa que era um hobby, que era uma brincadeira, que o pai não acreditava e tudo mais. Então hoje nós estamos vivendo uma nova regra, com tudo isso que você falou, tem impactado e vai continuamente impactar esse mundo, novo mundo do trabalho. Então as pessoas precisam cada vez mais entender que elas ao longo da vida terão que ser eternos aprendizes, elas terão que se adaptar continuamente. O Fórum Econômico Mundial também, que foi uma das fontes de pesquisa que nós estudamos para elaborar o livro, ele fala que, por exemplo, as 3 principais habilidades que o ser humano tem que ter nessa realidade agora, primeiro, adaptabilidade. Eu tenho que saber me adaptar às situações. Segundo, eu preciso me comunicar bem. Porque fazer coisas repetitivas, os robôs vão fazer. E a terceira, a inteligência emocional. Então eu tenho que ter essas 3 habilidades. Então tudo isso impacta as pessoas. E se as pessoas não entenderem que elas terão que continuamente aprender para se desenvolver, porque antigamente era assim, me formei médico, me formei advogado, me formei jornalista, e aí acabou, não precisava mais estudar. Hoje é só o início, quando você se forma é só o início da tua carreira, aí é que você vai ter que começar a estudar. E eu lembro bem, você falando nisso, né, a gente tinha essa ideia muito, né, de você quer ser, quem você quer ser quando crescer, né, como se fosse uma coisa limitada, só vou estudar para isso, vou me formar nisso, vou trabalhar com isso e ok. E aí quando a gente via uma pessoa que mudava de rumo, né, fazia outra faculdade, ou saía daquela área e ia para outra completamente diferente, você dizia assim, que pena, né, a pessoa não sabe o que quer da vida. Não sabe o que quer, né, então assim, é um pensamento tão diferente e ainda pega a turma que está agora, né, e esse pessoal novo que está chegando, né, eles chegam com uma mentalidade, né, totalmente diferente. Muito, digamos assim, comparada ao éter, né, que ela vem muito... Não aparece, daqui a pouco ela vai embora e muda e depois volta de novo e se reconstrói. E eles ensinam isso para a gente, né? A gente vê muito isso, né? Como é que é essa troca? Você tem notado, junto aos empresários, esse olhar? Perfeito. Também tem que estar aberto, né, Eduardo? Perfeito. Nesse novo mundo do trabalho, as empresas têm que aprender que hoje nós temos 5 gerações dentro das organizações. Nós temos a geração Baby Boomer, nós temos a X, a Y, a Z e a Alpha. Mas se eles também estão dentro das empresas, eles também são os consumidores. Então nós temos que aprender essa diversidade. Essa diversidade é que gera riqueza. Nós não podemos adotar rótulos para as gerações, porque as gerações são simplesmente diferentes. Pelo contexto que elas viveram, pelas situações que elas vivenciaram, são situações diferentes. Então nós temos que trabalhar essas gerações. Agora, uma coisa que fica muito clara, independentemente de geração, é que assim... Antigamente, muito tempo atrás, as pessoas eram contratadas pelo QI. Essa pessoa era inteligente, fazia teste de QI, para saber se a pessoa era inteligente, como era a inteligência da pessoa. Depois, nos anos 80, 90, nós tivemos o boom da inteligência emocional, do QE. Então tenho que ter inteligência emocional. E hoje, a gente traz um novo conceito que a gente chama de QAM, que é o coeficiente de automotivação. Então as pessoas têm que entender que a vida é delas, que o trabalho é delas e que elas têm que agregar. Porque o trabalho, Elaine, ele satisfaz todas as necessidades. Nas pesquisas que nós fizemos, nós temos 5 necessidades, segundo o grande Abraham Maslow, né? Então nós temos fisiológicas, segurança, sociais, autoestima e autorrealização. E nessas 5, o trabalho permeia todas elas. Então o trabalho é uma parte importantíssima da nossa vida. Então as pessoas têm que entender que o trabalho é um meio de realização. E não é como se chamava antigamente, que era uma tortura. E ainda bem que sextou, né? Eu acho que agora tem que botar segundou, porque o trabalho tem que ser essa fonte de alegria, essa fonte de realização, essa fonte de felicidade e essa fonte de prosperidade.
Pois é, e aí falando em gestão, e voltando um pouco no livro, você fala no sentir, no pensar, no agir. Estou dando uma olhadinha aqui na contracapa, também na capa, e falando um pouco sobre esse pensamento, né, de que você traz esse agir e pensar, né, e também ter essa emoção. A gente consegue, dessa forma, também trabalhar unindo esses fatores? É algo que tem que ser construído com o tempo? Como é que está isso agora? Quando a gente estrutura o livro, a gente sempre gosta muito de método. Eu acho que sempre o método ensina as pessoas a terem sucesso, a fazerem as coisas acontecerem. Então nós criamos um método chamado SPA-FCE, né? CFE. O que é o SPA? É o sentir, o pensar e o agir. Então tudo começa com o nosso sentimento. Como a gente sente? Porque os nossos sentimentos, nós somos seres emocionais. Nós somos seres químicos. Então a emoção, quando a gente fala sobre alguma coisa, a gente se emociona. Quando a gente assiste alguma coisa, a gente se emociona. Quando a gente ouve uma música, a gente se emociona. E aquela emoção nos traz pensamentos. E esses pensamentos geram as nossas ações. Mas para que eu possa transformar isso em realidade, eu preciso ter clareza do que eu quero. O que eu quero na minha vida efetivamente? Quais são os grandes objetivos da minha vida? Eu preciso ter foco. Foco, muita disciplina e foco em fazer efetivamente aquilo. Porque, por exemplo, se a gente assistir, fazer um time-lapse, por exemplo, da vida de um grande atleta de alta performance, a vida dele é uma só. A vida dele é dormir, treinar e comer. Dormir, treinar e comer. Dormir, treinar e comer. É monótono. O cara passa 7 horas dentro da piscina. Vai sua máquina, né? O cara passa 8 horas fazendo ginástica rítmica para ser um atleta de alta performance, para ganhar uma Olimpíada, como a gente vai ter agora a Olimpíada de Paris. Então, assim, a gente vê só ele lá no pódio, recebendo a medalha de ouro. Mas a gente não sabe milhares e milhares de horas que aquele foco, que aquela disciplina ele fez para chegar ali. E a mesma coisa com o trabalhador. Então, eu preciso ter clareza, ter foco e efetivamente ter execução. Então, eu preciso executar aquilo que eu quero, aquilo que eu me dedico, aquilo que eu dou atenção, aquilo que eu dou meu foco para conseguir realizar o que eu quero e ter uma carreira de sucesso, ter uma vida de sucesso profissional. É isso, Eduardo. Para quem está assistindo, dá um recado com relação a esse livro, para quem quiser adquirir, saber mais informações, tanto do livro como também do anterior e do trabalho que vocês fazem. É legal. A gente usa as plataformas, então a grande plataforma de vendas de livro do Brasil hoje é a Amazon, né? Então eu estava olhando ontem, por exemplo, se você está pedindo o livro hoje, ele chega em 2 dias na tua casa, às vezes em 1 dia, depende da localização, e também está disponível na livraria Leitura do Rio Mar. Tá, joia. E para saber mais informações, site, Instagram de vocês? Instagram é @Eduardo Gomes de Matos, @Gomes de Matos Consultoria. Tá, joia. Obrigada mais uma vez, até a próxima oportunidade. Obrigado, Elaine, sempre um grande prazer. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o PDT, Partido Democrático Trabalhista, entrou com uma ação no STF, o Supremo Tribunal Federal, a fim de revogar o aumento da alíquota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Aqui no Ceará, o imposto subiu de 18% para 20% desde janeiro deste ano. A discussão é liderada pelos pedetistas de oposição ao governo na Assembleia Legislativa do Ceará. Os deputados apontam o que consideram inconstitucionalidade e erros no processo legislativo no aumento do ICMS. Nós queremos a valorização do poder, como também a valorização da população. Como é que a gente vota uma reforma tributária, um aumento de imposto sem discutir com a sociedade, sem a sociedade tomar conhecimento de que amanhã ela vai pagar a gasolina mais caro, que você vai chegar na padaria, o pão vai estar mais caro, o presunto, o queijo. Então, nós temos que fazer a defesa da sociedade, até porque a justificativa para a mudança do Código Tributário do Estado do Ceará foi a adequação à lei federal e ainda mais aos julgados do STF. E tem diversos artigos que o STF já julgou inconstitucional, dando repercussão geral, portanto, para valer em todo o território nacional, que constam nessa lei que está sendo aplicada, que foi votada no final do ano. Um dos representantes da ação é o deputado Cláudio Pinho. Ele pontua que, a partir de agora, o andamento do processo depende da Justiça.
A ação já foi dada entrada, o Estado do Ceará já foi notificado e a Assembleia Legislativa também. Então, o Estado deverá ter o prazo de 30 dias para se posicionar, passar para o STF a sua resposta, o seu questionamento, porque inclusive o ministro já coloca pedindo esclarecimento em diversos pontos e pediu que o Estado respondesse. Então nós vamos aguardar, agora é questão judicial, esperamos que o tribunal possa julgar isso, o STF, o quanto antes, em benefício da população cearense. O aumento do ICMS aqui no Ceará foi aprovado em fevereiro do ano passado. Foram 29 votos a favor e 13 votos contrários. À época, a justificativa apresentada pelo governo do estado foi a desoneração promovida ainda em 2022 pelo governo federal, que determinou a alíquota fixa do tributo. Segundo a explicação estadual, o impacto negativo teria sido de 2 bilhões de reais. E o Instituto JCPM está oferecendo um curso gratuito de inclusão digital para pessoas negras e LGBT+. Sobre a ação, eu converso com a coordenadora de empregabilidade do JCPM em Fortaleza, Cássia Salles, está aqui comigo no estúdio. Cássia, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Elaine, bom dia. Nós estamos com um curso de Diversidade, Cidadania e Inclusão Digital, com 25 vagas, direcionadas para pessoas negras e LGBTQIAPN+. É um curso que visa trabalhar a questão da inclusão digital, então vai acontecer dentro de um laboratório de informática. Dentro desse laboratório nós iremos trabalhar os temas transversais, desde marketing pessoal, criação de currículo, também temas voltados para a cidadania, para que essas pessoas possam se empoderar mais, né, e olhar para a sociedade de uma forma diferente. Então nós iremos também trabalhar sobre saúde mental, sobre saúde, sobre a saúde sexual, né, doenças sexualmente transmissíveis. Então ele vai ser um curso bem abrangente, mas vai ser com essa tecnologia, com que as pessoas possam participar e sair aptas para ingressar no mercado de trabalho ou empreender também. Esse curso ele é feito de forma online ou tem também presencial, ou é híbrido, como é que ele se mostra? Esse curso ele vai acontecer no formato presencial, no instituto localizado no Rio Mar Fortaleza, no Papicu, e ele acontece quinzenalmente às sextas-feiras, de 9 a meio-dia. Acontece em realização com um parceiro nosso, que é o Sesc Ceará, que vem com seus facilitadores trazendo esses temas transversais. E aí, para fazer essa inscrição, precisa algum pré-requisito, além de estar fazendo parte desse público? Além de ter essa afirmação, né, que a gente entende que é uma minoria e a gente quer potencializar, precisa ter entre 16 a 30 anos de idade, ser moradores do entorno, dos bairros ali do Rio Mar Fortaleza, e também ser pessoas de escola pública, ou estudante, ou já ter terminado o ensino médio, mas tem que ser pessoas desse perfil. E no caso, além desse curso, né, as aulas iniciam agora esse mês ainda, 19 de abril. 19 de abril. Ela tem duração de quanto tempo, mais ou Esse menos? curso ele vai acontecer durante o ano todo, né, de 2024, iniciando em abril, e ele vai até o dia 7 de dezembro. E aí, falando desse curso especial, né, quais são os outros olhares que vocês também estão trazendo, além desse curso, para a comunidade como um todo? Nós temos cursos de qualificação profissional voltados para o varejo, olhando que hoje o shopping ele é o nosso grande parceiro da empregabilidade. Nós também temos oficinas multidisciplinares, que são para jovens que ainda estão estudando e vêm no contraturno da escola. E fora essas ações de qualificação profissional, o JCPM também ele investe bastante no empreendedorismo como outra geração de renda. E aí nós temos ações de incentivo ao empreendedorismo, e aí é uma parceria com o Rio Mar Kennedy. No último semestre nós inauguramos uma loja, Feira LGBT, que é lá no Rio Mar Kennedy, onde participam 10 empreendedores, né? Então é uma loja social, e esses 10 empreendedores colocam as suas marcas para conseguir uma renda. Cássia, essa loja ela vai ficar até quando lá? Essa loja ela não tem uma data fixa, né? Então a loja está acontecendo e a gente espera que esse período ele possa ir se renovando sempre. Cássia, com relação também ao trabalho do Instituto como um todo, conta pra gente como é que vocês têm realizado, como é que foi o ano de 2023?
O Instituto ele tem como carro-chefe, né, trabalhar com as juventudes do entorno, tanto do Rio Mar Kennedy como Rio Mar Fortaleza. Ano passado nós atendemos mais de 3.000 jovens, e esses jovens eles são qualificados para serem encaminhados para o mercado de trabalho, tanto para vagas de jovens aprendizes, como também o emprego formal. E aí nós trabalhamos diversas temáticas, desde a qualificação para os jovens que estão no contraturno da escola, que vem para as oficinas multidisciplinares, como também a orientação profissional. E aí é realizado esse curso dentro da própria escola, como uma eletiva do ensino médio, né, dos alunos que estão aí no terceiro ano do ensino médio. Também realizamos os cursos de qualificação profissional, que é uma parceria do Instituto junto com o SENAC, empreendedorismo feminino e outras ações voltadas também para a saúde mental da juventude. E para esse de 2024 agora, além dessa ação, desse curso especial, né? Quais são os outros que vocês já realizaram, as ações que vocês já realizaram até agora? A gente já está em abril, né? Já está passando tão rápido. Tá, tudo muito rápido, mas esse ano nós iniciamos com um curso voltado para o empreendedorismo e geração de renda, que foi um curso de produção de ovos de Páscoa, onde os jovens se qualificaram para poder realizar as vendas, né, nesse período festivo aí da Semana Santa. Também teremos cursos voltados para a área da gastronomia e para quem busca trabalhar dentro da área de restaurantes, bares, quiosques, também voltado para loja. Então nós estamos com cursos de vendedor, inclusive em aberto, né, um curso de qualificação profissional. Também quem quiser olhar pode se inscrever através do Instagram do IJCPM, lá tem um link na bio. E aí as pessoas podem olhar as datas e analisar se está dentro da necessidade delas. E também um curso de assistente de recursos humanos, já que é uma demanda que vem crescendo bastante no mercado. Nós também, por solicitação da juventude, trouxemos esse curso esse ano. Cássia, eu acho que ações como essas, né, ela modifica o entorno também, né? Assim, modifica quem mora próximo, né? Quem do local, né? A gente falando dos shoppings no caso, né? E também a realidade de quem mora na cidade, né? Uma vez que você disponibiliza uma capacitação, né? Você dá um olhar diferenciado para um público que às vezes, muitas vezes, nem é olhado sequer, nem é observado. E aí esse público tem a chance de poder se capacitar, ingressar no mercado de trabalho. Como é que tem sido essa receptividade das pessoas que participam desses cursos, dessas ações que vocês realizam? Elaine, os jovens, eles chegam no Instituto, né, como a nossa prioridade hoje, porque nós acreditamos que a juventude é o futuro, né, do nosso país, da nossa nação, mas hoje o que na realidade nós precisamos são de empresas que realmente deem oportunidades, né, que as pessoas também acreditem que esses jovens, eles têm sonhos e que esses sonhos eles precisam ser realizados e tem que ser apenas em um caminho, né, através da educação, mundo do trabalho, que aí vem a questão do empreendedorismo e do mercado formal. Mas quando a gente fala de diversidade, várias empresas dizem que são empresas diversas, mas na realidade não basta dizer que é uma empresa diversa e que está com a vaga aberta, né? Essa empresa ela precisa estar preparada para acolher essa juventude. Quando eu falo da diversidade, eu falo de todos, né? Os parâmetros da diversidade. Então a empresa precisa acolher essa pessoa, acolher esse jovem, saber que é um jovem que precisa de uma oportunidade. Então ele está se qualificando, mas ele não vai conseguir chegar dentro de uma organização 100% preparado. Ele vai ser preparado durante aquela jornada. Então assim, é um trabalho realmente de olhar para o social, de olhar o que nós queremos para a nossa sociedade, o que é que nós queremos propor de melhoria para a nossa nação. A gente vê muito isso, né? O ESG também, ele bate em cima e fortalece, né? Essa questão da diversidade, que é necessária. A gente sabe que todo mundo ganha, né? Quando a gente cria um universo diverso, que realmente é o que é, né? Todo mundo ganha, né? Tanto as empresas como a sociedade como um todo, enfim. Esse olhar diverso de verdade, né? Que muitas pessoas estão cobrando nas redes sociais, né? A gente fica de olho se realmente condiz, né? Sou diverso, ou apenas faço aquela campanha de marketing digital e digo que sou naquele dia específico, na verdade não acolhe, né? E esse olhar de cobrança, né, de fiscalização que a própria sociedade está tendo, você identifica que as empresas estão
estão se moldando a isso mesmo de fato, realmente é preciso acordar para realmente colocar de fato a mão na massa e entender, né? Ter essa capacitação do lado, de entender esse público e acolher de forma correta, né? Sim, está acontecendo uma mudança, né, uma transformação dentro das organizações. Hoje nós temos muitas empresas que são realmente parceiras, que manda o jovem e se responsabilizam de uma certa forma com o comprometimento do desenvolvimento dessa juventude. Então, quando uma empresa contrata uma pessoa diversa, ela ganha, ela só tem a ganhar, porque ela vai trazer uma pluralidade de pensamentos, ela vai estimular a criatividade dentro da sua equipe e a inovação. E hoje o que nós queremos, né, para o mundo do trabalho, que vem chegando com várias transformações, são essas habilidades, né, essas skills necessárias. Então, ao contratar uma pessoa diversa, eu estou também fazendo esse investimento e, consequentemente, a empresa ganha, a pessoa que está sendo contratada ganha, e aí nós estamos, né, realmente cumprindo com o nosso compromisso social, que não é só de responsabilidade, né, é além da responsabilidade social, realmente é um compromisso que nós temos de desenvolver o nosso local, né, onde nós estamos vivendo. Cássia, e ela fica muito mais assertiva, né, nas suas ações, uma vez que ela tem quem está lá fora, né, quem vai consumir aquele, né, enfim, serviço, produto, conversando de fato, né, para quem está dentro, né, a pessoa que faz parte desse universo, ela consegue ser muito mais assertiva nesse sentido. Né? Mais assertiva, mais empática, mais sensível, né, a olhar como um todo. E a gente fala de sustentabilidade, né? Quando eu olho para o futuro da juventude, eu falo de um futuro sustentável. Então, é uma pergunta que fica, né, para as pessoas: será que nós estamos realmente, né, respeitando essa sustentabilidade, respeitando essa pluralidade, investindo no futuro dos jovens? Que bom que nós temos uma educação forte aqui no estado do Ceará, principalmente, que está investindo bastante na educação. Mas não basta só, né? Nós também precisamos agir, ter um pensamento diferente. É isso. E para a gente falar um pouquinho do curso de novo, só para encerrar, para você lembrar quem está assistindo, como é que faz para se inscrever, para saber mais informações, não só desse curso, mas todas as ações que vocês realizam. Ok. As inscrições para o curso Diversidade, Cidadania e Inclusão irão acontecer até o dia 16 de abril e o curso inicia 19 de abril no Instituto, que fica localizado no Rio Mar, Fortaleza, no bairro do Papicu. Esse curso ele é direcionado, né, para pessoas negras e LGBTQIAPN+, que têm 16 a 30 anos de idade, que sejam moradores do entorno. Para vocês realizarem essa inscrição, basta ir no Instagram do Instituto IJCPM e olhar o link na bio. E em breve nossa equipe entrará em contato com vocês. Tá, joia. Obrigada mais uma vez. Sucesso ao trabalho de vocês e até a próxima oportunidade. Agradeço, Elaine, tudo de bom. Obrigada. E agora é o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve aqui em Fortaleza para dar o seu apoio ao deputado André Fernandes, do PL, como pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Jair Bolsonaro focou na região metropolitana de Fortaleza. Se encontrou com pré-candidatos de Maracanaú e outras cidades onde aliados vão concorrer a cargos de vereador e prefeito pelo Partido Liberal. Em Caucaia, por exemplo, Coronel Aginaldo foi o indicado pelo PL para concorrer à prefeitura da cidade. Em Fortaleza, o partido de Bolsonaro lançou a pré-candidatura de André Fernandes. Ele foi o mais votado para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018 e hoje é deputado federal, após também ser campeão de votos em 2022. No discurso no ginásio Paulo Sarazate, ao lado de lideranças do partido, o político disse que Fortaleza tem muitos problemas e criticou o grupo que está no comando do Poder Executivo há várias gestões, praticando o que ele chamou de velha política. E para o desespero do lado de lá, o povo de Fortaleza, quando vê que a política está envelhecendo, escolhe colocar a juventude no poder. Para o desespero deles, o André Fernandes, que eu posso dizer seu amigo, seu pré-candidato a prefeito,
começou com 2 pontos, está com 15 pontos e nós vamos vencer! O representante do PL também recebeu convidados de outros estados e nomes de destaque nacional da direita, como o deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a política nacional e a atual gestão do governo federal. Sobre a capital cearense, defendeu mudanças e apontou André Fernandes como o representante da política que acredita. Eu tenho certeza que na cabeça dele nunca passou estar vivendo esse momento. É um jovem que teve a coragem de se lançar como pré-candidato para mudar também um sistema harmônico que sempre imperou por aqui. Um jogando para outro, entre família, entre coronéis, entre amigos, onde o que menos interessava sempre foi o destino do seu povo. E para você que tem uma empresa, sabia que melhorar sua marca empregadora através da gestão de pessoas isso é bem visto pelo mercado? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com Paula Dantas, diretora da Inova Varejo RH. Obrigada pela sua presença, Paula. Muito obrigada. Paula, falando sobre essa questão das empresas, né? Como é que se trabalha a gestão de pessoas nesse sentido? A gestão de pessoas ela vem também através de uma educação corporativa e também através de um cuidado com pessoas. Não adianta a gente implantar metas sem um cuidado com as pessoas, mas também não adianta relaxar nas regras que nós temos que adquirir dentro das empresas através de códigos, porque é isso que vai respaldar tanto a parte preventiva em riscos, em compliance, como também vai implantar uma cultura organizacional. Então, assim, existem os direitos e existem os deveres, e eles têm que ser também acessíveis aos dois e também implantados para os dois. Aí, através disso, a gente cria um clima de engajamento, de cultura, de bate-papo, a gente cria educação corporativa, talks científicos, a gente faz um engajamento interno, onde tudo isso se torna muito leve, se torna bem tanto para a saúde mental, como também para a parte profissional. E nesse trabalho, como é que vocês têm atuado com relação a isso, da Varejo? Pronto, a gente faz todo um cronograma, um plano de ação, conforme a necessidade da empresa. Tudo é muito personalizado, porque cada segmento é uma maneira, uma abordagem diferente, é uma cultura diferente. Mas também nós temos que entender que existem empresas tradicionais, existem empresas das gerações. Essa implantação vem de acordo com a necessidade. Então, eu coloco muito soft skills dentro desse planejamento. Então, vem a comunicação, vem a gestão do tempo. Então, a comunicação ela é muito crucial. Por quê, Paula? Porque, às vezes, as pessoas falam que estão sobrecarregadas e quando nós aplicamos uma escuta ativa dentro da empresa, não tem uma sobrecarga, entende? Existe, às vezes, algo que eles estão fazendo ou que eles não sabem fazer, e aí acaba tendo uma descarga mental. Então, a gente começa a ter esse cuidado mais delicado com o funcionário, com o colaborador. E aí a gente começa a ter mais uma afinidade, uma aproximação com ele, para que ele trabalhe mais feliz na empresa, porque a gente entrega a gente pede o que ele pode entregar. E nesse olhar dos gestores, né? Eles estão mais abertos a essas mudanças? Como é que está se mostrando no mercado? Todas as mudanças é top-down, não adianta a gente olhar para o colaborador sem olhar para a parte executiva e gestão. Então, toda implantação de mudança e de cultura precisa também ter um alinhamento lá em cima no topo. Então, a parte da gestão, ela é educada, ela é treinada, ela é desenvolvida para lidar também com os desafios do dia a dia, para lidar com quem é muito bom e para lidar com quem chega atrasado, que coloca muito atestado, porque a gente tem esse comportamento bem destrutivo dentro das empresas. E a gente também tem aquele que entrega demais e acaba sobrecarregando, que é aquele que não entrega demais e está deixando de fazer o seu básico bem feito. Então, assim, precisa ter muitas conversas corajosas dentro dos setores. Os gestores têm que estar muito bem treinados para ter essas conversas corajosas, posicionadas, porém leve ao mesmo tempo. E aí é um desafio, acredito, né? Porque são mudanças também de pensamentos, de paradigmas, né? Olhar a diversidade, não é uma coisa que se faz do dia para a noite, né?
Isso, não é da noite para o dia. Eu sempre falo que a cultura é como se falar uma nova linguagem, né? Você vai aprender uma nova língua inglês, você não aprende da noite para o dia. O mesmo jeito é implantar um novo comportamento dentro de uma empresa. E dentro dessa implantação é gostoso de ver uma carinha que quando você olha, ela está um pouco dispersa, com 3 meses ela está mais atenta, com 6 meses ela está mais sorriso no rosto. Então isso traz consequentemente uma produtividade. E dentro das empresas também nós implantamos a seleção interna, onde a gente, quando vai promover alguém, existe um cargo novo, promoções, a gente não procura fora. Fazemos seleções internas para saber se tem, primeiramente, pessoas aptas dentro da empresa. Então, isso traz também motivação internamente dentro do local de trabalho. A gente tem visto muitas empresas nesse olhar, né, de realmente se importar com o colaborador, né, de olhar o que ele tem para dizer, as suas demandas, necessidades, né, e aí todo mundo ganha nesse sentido, né, fazer um ambiente saudável, de fato, né? Exatamente. Um ambiente saudável é um ambiente leve. Eu acho que um ambiente leve a gente passa o maior tempo dentro das empresas. Cada você chega, bate um papo com o filho, com o esposo, vai um jantar e dá. Aqui não, você passa o dia todo de forma mais ativa possível. Então, é necessário que você esteja bem. E é necessário também que esse espaço seja saudável para você, com um ambiente seguro, um ambiente onde você se sinta seguro também de fazer suas colocações. E aí, nesse sentido, Paula, também com relação a esses trabalhos, é uma visão que vocês têm tido há pouco tempo, né? O mercado está se mostrando atualmente, o que a gente tem também falando já um pouco mais para frente de tendências também com relação a isso? Eu já acompanhei empresas que elas tinham vários processos trabalhistas, por não ter esse cuidado, por não ter esse olhar, e às vezes não era nem culpa da empresa, era do gestor, que estava fazendo determinados assédios. Então, a empresa também não pode ser omissa. Ela tem também que chamar a atenção de pessoas que precisam ser chamadas. E ela precisa ser posicionada internamente. Ela precisa corrigir o que precisa ser corrigido. Não é só a operação, é a parte também de gestão e estratégica também. Porque senão lá na frente existe uma consequência. Eu lembro uma vez aqui conversando contigo, eu me lembro do que aconteceu uma vez que repercutiu, que era uma lista, né, de piores empresas para se trabalhar, que até na época era... Ainda existe, viu? Ainda existe, né? E as pessoas vão... Eu recebi esse link semana passada. São as empresas mais tóxicas para se trabalhar. Existe já as 10 tópicos que tem aí, e até hoje esse ranking rola. Tem um GPTW, mas também tem um contábil que a galera criou. Pois é, e aí quando a empresa está nesse rol, né, tão negativo aí, não só por a questão de imagem, né, mas mostra mais além, né, o que ela está fazendo, o que ninguém está mostrando, né, o que as pessoas estão sentindo. E o incrível, que o que elas não estão fazendo é isso que nós estamos conversando. Não tem clareza, não tem conversa, não tem escuta, não tem cuidado. É um básico, porém, para colocar em prática, ele é desafiador. Ele é um básico, porém, que para colocar em prática tem que entender do processo e tem que entender das pessoas. Não é uma barganha, gente, é o se importar verdadeiramente. Ali tem uma vida que ele está deixando a família dele para levar, né, aquele salário, aquele sustento para levar para a casa dele, o sonho dele, para a carreira dele, para o desenvolvimento dele. Então, às vezes, é uma clareza de um simples organograma. Às vezes, é uma clareza, o que você quer de mim? É uma clareza de apenas um simples feedback. Aquilo traz segurança para uma pessoa. Se uma pessoa tem ansiedade, se uma pessoa tem N situações, depressão, enfim, aquilo vai trazer segurança para ela. Imagina que trabalhando todos os dias de forma insegura. Não é bacana. Pois é, são muitos esclarecimentos e que bom lhe ouvir, viu? Muito obrigada, Paula, mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.